noite, já estamos aqui no ar. Hoje vamos falar sobre como vencer a depressão, né? Usando Setembro Amarelo. Vencer a depressão, essa é a nossa missão. Então, hoje farei em parceria com o meu amigo psiquiatra Fredson Porto. Então, estamos aqui aguardando. Enquanto isso, já estou aqui de prontidão, aguardando a chegada dele aqui. Vou mandar uma mensagem para ele. Ao vivo. Estou ao vivo. É isso, gente. Setembro Amarelo. Falamos nessa campanha sobre prevenção, suicídio, e um dos principais fatores que levam a essa atitude que a gente chama de autoextermínio na clínica, né? Parece um nome pesado, mas esse é um nome técnico que a gente usa. E a depressão é um dos principais fatores que levam a essa atitude. E a gente, então, enquanto psicólogo, um colega psiquiatra, vai entrar daqui a pouco na live, nós estamos nessa missão de levar à população o conhecimento, né, técnicas. Psiquiatria entra com as medicações, mas não só de medicação se vale de um tratamento para depressão, né? Ela é essencial, mas ela não é a única coisa. Então existem terapias de padrão ouro do que se fazer para melhorar, ter uma rotina que seja antidepressiva. Trabalhamos com testes, inventários, por exemplo. Tem um inventário aqui que eu estou aberto aqui na minha tela sobre emoções positivas. Como, opa, o Fredson entrou aqui, deixa eu botar ele para dentro aqui na live. Deu. Aqui. Olá. Cadê o Dr. Fredson? Bem, doutor Marcelo. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Tá conseguindo me ver bem? Perfeitamente. Vendo e ouvindo perfeitamente. Né? Estava Sim. aqui dando minhas primeiras apresentações sobre o Setembro Amarelo, sobre que a depressão dos fatores, né, que levam a atitudes de suicídio. Então, a nossa missão aqui é esclarecer a população sobre do que se trata, como é que se deve fazer, não só no tratamento, como até de prevenir, né, porque às vezes a gente tem rotinas que são deprimentes, são depressivas, que mesmo aquelas pessoas que estão bem, elas não sabem que estão lenta e progressivamente caminhando para um adoecimento. Mas foi até um tema que eu fiz, acho que semana passada, eu acho, sobre uma rotina antidepressiva, né? Amanhã, inclusive, eu quero iniciar uma mentoria de apenas 2 encontros sobre tratamentos de depressão, né? Usando a área da psicologia, né? Sem me adentrar na psiquiatria e as outras áreas, né? Mas, falar sobre rotina depressiva e outras técnicas. E aí, se apresenta aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Fredson Porto, pós-graduado em psiquiatria, né? E também pós-graduado em saúde da família e comunidade. Né? E é uma honra poder participar aqui dessa live e trocar aqui umas ideias, né? De uma maneira que possa ajudar aí as pessoas que estão passando por alguma dificuldade e por um processo de depressão. Muito bem. Eu preparei aqui algumas perguntinhas, né? Mas é só para ter alguma coisa para me direcionar. Mas também você vai ficar super à vontade aí. Se Tudo, quiser iniciar algum tema, ou se quiser, a gente parte para minhas perguntinhas. tudo bem, fique à vontade. Então tá. Bem, a primeira
pergunta que eu queria fazer é: há muita demanda em depressão em seu consultório? Você atende muita gente assim com depressão? É algo que é comum? Praticamente todos que vão têm? Como é que é essa demanda? Então, Marcelo, é uma demanda que vem, né, frequentemente aumentando bastante. Não é a minha maior demanda. Minha maior demanda estão nos transtornos mais ansiosos. Porém, eu venho observando que nos últimos anos está tendo sim um aumento considerável dos diagnósticos de depressão, principalmente pós-pandemia. Durante o processo da pandemia, eu já comecei a observar um aumento e o pós-pandemia, esse aumento ele continuou de forma bem intensa, principalmente entre os jovens e mulheres. Eu venho observando bastante esse aumento, que é uma coisa extremamente preocupante, né? A gente pegando do ponto de vista que a saúde mental hoje é, sim, um dos grandes problemas, né, que precisa ser visto, observado, né, para que a gente consiga fazer com que esse aumento ele acabe sanando, né, e a gente consiga ir um caminho inverso, que é cada vez mais as pessoas se deprimirem. Então tem sim um aumento bastante elevado e eu atendo uma porcentagem bem interessante. É interessante observar que em torno de 12% no mundo dos adultos, eles vão ter depressão em algum momento da vida. Aqui no Brasil está em torno de 20%. Uma porcentagem bastante elevada. Basicamente, um quinto da população brasileira tem depressão. Não, É não, isso? não é que um quinto tem depressão. É Vai que em ter. torno de 17 a 19% dos adultos, em algum momento da vida, vai ter depressão. Uhum. É um número alto, né? Bastante E você falou que preocupante. está tendo muitos jovens, Sim. está aumentando a demanda. O que me leva, né, a uma pergunta que seria lá para depois, mas eu já vou pegar esse gancho. Será que mídias sociais, essas mídias, essas redes sociais de vídeos rápidos que passa assim o dedo, que a pessoa faz lives, coloca postagens, e aí está sujeita a curtidas, a comentários, a haters? Será que as mídias sociais vêm contribuindo negativamente, né, piorando o quadro, né, contribuindo para a depressão? Não tenho dúvidas. É. A tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Porém, com o advento, né, de redes sociais, a exemplo do Instagram, TikTok, entre outros, principalmente os jovens, eles começaram viver, vamos dizer assim, a querer viver uma vida que não é a vida real, é uma vida artificial. E muitas vezes uma pessoa está ali numa rede social, vê uma postagem de um colega, né, sorrindo, feliz, como se não tivesse nenhum problema, quando na verdade aquilo não condiz com a realidade. A realidade é totalmente diferente. Às vezes é até um colega que está passando por alguma dificuldade, mas ele não vai externar essa dificuldade, esse momento que ele está passando, triste, com uma foto lá, triste, depressivo. Não, ele vai postar uma foto feliz, né? E isso vai passar uma impressão para as outras pessoas, né? Principalmente aquelas que estão passando por alguma dificuldade, que só ela está sofrendo, só ela que está depressiva, só ela que está triste, só ela que tem dívidas, que tem problemas, né? E uma outra coisa ao mesmo tempo que a tecnologia e as redes sociais elas facilitam a comunicação entre as pessoas que estão morando em cidades bastante distantes, elas acaba de certa forma afastando pessoas que estão próximas. Não é, né, muito difícil a gente estar em determinados locais, como por exemplo um aniversário, um casamento, ou
restaurantes, né? E a gente observar que tem uma mesa ali com 5, 6, 10 pessoas, estão todas conectadas ao celular e não se comunicam entre elas. E isso Cada um no seu mundo. cada um no seu mundo. Então, assim, isso é muito ruim e sim leva a um aumento, sim, um aumento da ansiedade, um aumento, sim, de depressão. Eu percebo também que até esses jogos virtuais, os jovens entram madrugada dentro nesses jogos Sim. e vão trocando noite pelo dia. E tem uma cliente minha que diz, eu não sei o que fazer com meu filho adolescente, acho que tem 16 anos. E aí, às vezes, essa confiança que um pai e a mãe tem que colocar as regras, né? Meu filho, até determinado horário, porque você tem que respeitar as suas 8 horas de sono. Um jovem tem que ter a noite de sono respeitada, principalmente, né? As 8 horas de sono, né? E porque você tem que voltar tal hora para a escola, tem que dormir tal hora, e trocar a noite pelo dia também é um outro fator que vai causando ansiedade, né? Então teve uma cliente minha que colocou isso em ação, né? Ou seja, a partir de tal horário eu vou tirar seu celular, eu vou arrancar o modem que seja, eu vou desligar a internet, mas você não vai ter acesso. Ela tomou uma atitude mais assertiva e ela já percebeu a diferença no comportamento do filho dela. Antes era um jovem que acordava de mau humor, já era agressivo, né? Não dava um bom dia, batia portas. Aí ela me falou, olha, está diferente já. Voltou a ser aquele garoto gentil, meigo, né? Carinhoso, né? Ou seja, já foi percebida uma mudança, uma atitude, né? Que é simples, é até respeitar o horário de sono, né? Então, parece que não só as mídias, como a internet, esses jogos, também tem esse fator de que trocar a noite pelo dia, trocar a diversão de uma leitura, de jogar uma bola com os colegas para ficar ali, né? Vidrado em uma tela o tempo todo. Percebe isso também. E assim, uma coisa que me preocupa muito quando eu falei que eu observei e venho observando um aumento de diagnósticos depressivos em jovens, uma das coisas que me chama muita atenção é justamente a maneira como os pais estão criando seus filhos atualmente. O que é que acontece? Muitos pais trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, e fica praticamente o dia inteiro fora de casa. E essas crianças, na verdade, a criação está sendo terceirizada, ou com a escola, ou com algum familiar que fica com seus filhos, ou algum funcionário que é contratado para esse fim. E muitas vezes, ao chegar em casa à noite, esses pais, eles querem facilitar a vida deles porque eles estão cansados. E aí, muitas vezes o filho quer um jogo, o pai vai lá e compra. O filho quer alguma coisa, o pai vai lá e compra. E assim, isso vai criando na criança e no adolescente uma ideia que a vida ela é fácil, é querer e ter. E aí, quando você se depara com esse jovem com 16, 17, 18 anos, que ele começa a entrar ali na vida adulta, ele começa a ter conflitos. E aí ele começa a achar que tudo é fácil, quando na verdade não é, a gente sabe que não é. Então, atualmente o que eu venho observando muito em muitos pais é que eles não frustram o filho. E o filho tem que ser frustrado, tem que entender que ele tem que ter o tempo para conquistar aquilo que ele está desejando. Tem que esperar passar por um processo até ele conquistar aquilo. E não simplesmente ele querer, vamos dizer, um exemplo. Eu quero que o pai me dê uma bola. Aí o pai vai lá e compra a bola. Né? E isso vai dando uma ideia que tudo é fácil. E a gente sabe que não é. E é só pedir que vem, né? Exatamente. E a gente sabe que não é. A Elai Barros mandou uma pergunta aqui, ó. A partir de qual comportamento podemos perceber o começo de depressão em nós mesmos? Você que é entrevistado, responde. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que é extrovertida, gosta de estar entre os amigos, é extremamente divertida, né? Trabalha,
De repente essa pessoa começa a ficar introvertida, não quer mais sair com os amigos, a gente observa que ela fica a maior parte do tempo triste, praticamente todos os dias, uma pessoa que não tem mais vontade de realizar determinadas atividades, como por exemplo, sair com os amigos, e aí já chama sim a atenção que essa pessoa ela pode estar tendo aí sintomas depressivos. Que a gente não podemos confundir alguns sintomas, como por exemplo a tristeza. É, vamos lá, meu familiar está muito triste essa semana. Isso é depressão? Não necessariamente. A depressão, para que a gente comece a imaginar assim a possibilidade de uma depressão, seria uma tristeza, um desânimo, um sono excessivo ou uma insônia que começou a surgir, que está ali há mais de 2, 3 semanas. Aí a gente já pode considerar assim, a possibilidade aí de uma depressão. E aí o que a pessoa já pode começar a fazer, né, para que não se aprofunde mais nisso? Eu tenho que fazer uma mudança, né? Com certeza. Ou já vai direto para o médico? Não. Olha, é interessante. Essa pergunta ela é muito interessante. O que é que acontece? Muitas pessoas, e eu observo isso muito no consultório, muitas pessoas elas trabalham, né, e têm uma rotina extremamente estressante, trabalho, casa e não tem quase uma vida social. Então é muito importante a gente entender que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, e nós precisamos ter tempo para nossa família, ter tempo para nossos amigos, ter tempo para cuidar de nós. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que não fazem nenhuma atividade física. Uhum. Está sobrepeso, não faz nenhuma atividade física, começa a ficar ansioso, começa a se alimentar cada vez mais. Aí muitas vezes está extremamente estressada ali com o trabalho e aí vai meio que descontar aquilo em uma bebida alcoólica. Ou seja, todos os fatores que só vão piorar. Estresse, sedentarismo, obesidade, uso de álcool, né? Então, assim, para que a pessoa que comece a apresentar esses sintomas depressivos passem a isso não piorar, o que é que eu oriento? A atividade física, né? Sair com os amigos, tempo para a família, uma alimentação saudável, evite álcool, né? Então buscar ter um hobby, um lazer, algo que vai trazer um prazer, né? Se conectar um pouco com a natureza. Eu até brinco com alguns pacientes que muitas vezes a correria é tão grande que ele não consegue ver coisas que são muito importantes e que traz uma paz muito grande para nós, né? Como, por exemplo, hoje à tarde eu estava dirigindo, parei meu carro para ver o pôr do sol. Pôr do sol maravilhoso, fiquei ali contemplando a natureza. Isso traz uma paz muito grande. Estava passando também o sol se pondo também. Falei na hora, né? Eu vi, olha. Mas o pôr do sol do sertão é mais bonito. Ah, você tem o sertão, né? Certamente deve ter. E aliás, eu estava assistindo uma aula de um psiquiatra, né? Sim. Como ele geralmente traz evidência científica, eu costumo meio que confiar cego, sem pesquisar no que ele fala, entendeu? E geralmente eu pesquiso, né? Tem uns psiquiatras que até famosinho, escritor de livro, que deu um livro. Tem cada coisa, mas esse aí, ele sempre traz baseado em evidência. E aí ele falou o seguinte, ó, se você colocar um quadro de natureza verde de árvore, já ajuda também a melhorar o humor, a mente, a combater a depressão. Então, veja que o simples fato de colocar um quadro com verde, né, com as árvores, já ajuda nossa mente. Aí tá, imagine a gente indo para a natureza, indo para um parque, né? E inclusive, né, outra leitura que eu fiz é que ir para a natureza, ele combate, balanceia o excesso de mídias, o excesso de tela que a gente enxerga.
entendeu? Então, se um pai pega as crianças, eu vou ali para um parque, né, ver a natureza, ver a árvore, e deixa a criança. Não, jogou a criança na natureza, velho, ela se vira. Ela gosta de explorar. Então, aquilo ali já serve como um contraponto ao excesso de telas. Então, a natureza também é muito boa, né? A gente se conecta, de fato, faz bem pra gente mesmo, né? Não é só uma coisa holística de good vibes, não. Faz sim. Eu tenho até uma história interessante, né, que quando meu filho ele tem hoje 13 anos, quando ele tinha 8 anos de idade, um dia começou a chover. E aí eu olhei para ele e disse, você já tomou banho de chuva, na chuva? Aí ele, não, pai, vamos tomar hoje. Aí fomos para a rua mesmo, né? Fomos para a rua tomar banho de chuva mesmo, igual dois meninos, né? Eu acho que as pessoas me viram correndo com ele até estranharam. Aí outro dia eu sentado com ele, e aí eu fiz essa pergunta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Aí ele, aquele dia que tomamos banho na chuva. Olha como é legal, né? Uma coisa simples, que eu não paguei nada, né? Mas que teve ficou na memória afetiva do meu filho, né? E, né, é totalmente diferente de eu ter chegado aqui com um presente, alguma coisa, por exemplo, um jogo de videogame, ter dado a ele para o quarto jogar. Isso. Então, assim, é muito interessante. São coisas simples, mas que fazem a diferença para a vida de uma pessoa. Que não vai esquecer nunca, eu aposto. Com certeza. Ele vai esquecer os cinemas que foi, os parques que foi, tananá, mas essa ele não vai esquecer. Com certeza. Eu comentei até por semana, eu tava vendo esse negócio aí não vou falar o nome não, da rede vizinha, né? Que tem um negócio de ficar lá e ficar comendo milho virtual. Já viu essa? Os NPCs. Não. É uma novidade doida. Eu não entendi a lá na outra rede que gera um tique e um toque na pessoa, sabe? Para não dizer o nome. Na outra rede vizinha. Sim. Tem uma moda agora da pessoa ficar fazendo live e os espectadores ficar dando milho, comida virtual. E a pessoa fica ali por horas a fio naquele negócio ali, fingindo que está comendo. E eu até postei o seguinte, cara, nós já estamos numa geração no quarto, que se isola no quarto. E aí vem essas redes sociais e pagam. A pessoa ganha dinheiro com isso, ficar ali fingindo que está comendo. E aí vem a rede social e ainda paga para a pessoa ficar no quarto. Ou seja, o isolamento social é outro fator que leva à depressão. Então, se já temos uma geração que está no quarto, que deveria sair mais, aí agora nós temos redes que pagam para você ficar no quarto, ali isolado. Então, veja como é a luta, né, que nós temos que lutar até contra o benefício financeiro e mostrar, ó, existe vida lá fora. Saia daí que existe vida. Conversar com as pessoas, brincar, jogar, né? É esse movimento que a gente está lutando também. As mídias sociais estão aí querendo prender as pessoas aqui nessa tela e a gente ainda está usando as mídias sociais, né, para mostrar que não, cara. Tem vida lá fora, é preciso viver a vida. Ainda que ofereça lucros, ofereça dinheiro, ainda que tenha esses benefícios, né, financeiros mesmo, mas, cara, tem que superar isso, tem que viver a vida. Não é só o dinheiro que pode regir nossas escolhas, né? Isso que estamos fazendo com a rede social agora nesse momento é o lado positivo da rede social. Estamos podendo, através dessa tecnologia, passar informações para as pessoas, podendo ajudar algumas dessas pessoas. Esse lado positivo da mídia, ele é bem-vindo, da rede social, da tecnologia, ele é bem-vindo. Isso que você acabou de relatar é um caso extremamente interessante. Um outro dia, meu filho ele veio sim falar sobre isso e ele me mostrou como era o funcionamento. E eu conversei com ele, mostrei que aquilo ali na verdade era uma maneira de viciar as pessoas a ficarem presas às telas. Por quê? Porque a rede social atual, ela não é uma rede social puramente. Ela na verdade é uma rede de anúncios. Podemos observar que a cada 3 postagens tem um anúncio. Isso não é à toa. Então, quanto mais pessoas ficarem presas
as redes sociais, e quanto mais tempo essas pessoas utilizarem essas redes sociais, maior será a quantidade de anúncios jogados para essas pessoas. Então, isso é uma coisa horrível, muito horrível. Por quê? Porque isso vai causar. Esse pouquinho de dinheiro que é dado, ele acaba viciando as pessoas a ficarem cada vez mais na rede social. E quanto mais elas ganham, mais elas querem ganhar. Porque é uma armadilha, na verdade, isso aí. E os pais precisam ficarem atentos. Uhum. E os pais também, né, não ficarem viciados, né, que não adianta, né, não ser exemplo, né. Sim. Outro ponto aqui, outra pergunta aqui, a depressão é causa ou é consequência? Uma pergunta muito interessante essa, né? Porque a depressão, ela tem dois fatores, né? Algumas pessoas, por exemplo, um fator familiar. Então, se eu tenho um fator genético que normalmente está inserido ali na família, que tende a fazer com que eu fique depressivo sem nenhum motivo. E existem fatores que vão desencadear uma depressão sem que eu tenha nada biológico. Ou seja, a minha depressão ela vai ser uma consequência de atos externos. Dá um exemplo. A pessoa é uma pessoa bem resolvida, financeiramente muito bem resolvida, né, em todos os sentidos. Mas de repente ela perde, vamos dizer assim, o pai. O pai faleceu. E o pai, né, representava muito para essa pessoa. Então ela não consegue, né, sair desse processo de luto e entra numa depressão. Enquanto outras, elas deprimem porque biologicamente elas tendem a deprimir pela questão biológica, por uma questão lá de neurotransmissores mesmo. Uhum. Então, pode ser uma coisa ou outra, ou virar esse ciclo, né? A Sim. causa Uma pessoa vira consequência, consequência vira causa. porque vamos que uma pessoa biologicamente ela já tem uma propensão. E aí vamos lá, na parte social, ela, né, aquilo, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que vive extremamente estressada, o tempo inteiro estressada, né, e biologicamente ela tem uma propensão a ter depressão. Ela vai ter depressão com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem biologicamente uma propensão e que não anda estressado. Então, a chance dela ter depressão já é menor. Ou seja, temos aí carga genética, não é isso? Sim. Genética. Que aí é onde Isso. a gente fala que basta você pensar positivo, não é tão simples assim. E aí nos leva a pensar o quê? Algumas pessoas vão precisar de medicação para a vida toda, ou é um tratamento que tem fim? Algumas pessoas, a depender da depressão, não precisa nem, vamos dizer assim, tomar nenhuma medicação. Eu, particularmente, alguns pacientes, quando eu atendo e eu detecto uma depressão leve, em alguns casos, eu não chego nem a prescrever medicação. Eu prescrevo mais uma psicoterapia, uma mudança no estilo de vida e, em muitos casos, a pessoa consegue sair da depressão sem utilizar nenhuma medicação. E existem casos que é para a vida toda. Existem casos de uma depressão persistente, né, e ela necessariamente o paciente tem que tomar ali basicamente pela vida inteira. Uma depressão, uma depressão que tá ligada a, vamos dizer assim, a bipolaridade, por exemplo. Dificilmente o paciente ele fique bem se a gente não introduzir a medicação ali durante muitos anos. Ou melhor, praticamente a vida inteira. A vida toda, né? Bipolaridade é medicação pro resto da vida, né? Posso dizer, né? Isso. E com relação à depressão maior,
que é quando aparentemente nenhum tratamento, né, consegue surtir efeito. Tem casos assim? Parece que nada, nenhum remédio faz efeito, nenhuma terapia faz efeito. Não, aí a gente está falando de uma depressão persistente. Ah, E a depressão persistente, existem casos que faz psicoterapia, faz uso da farmacologia, às vezes com 2, 3 fármacos, e o paciente persiste com a depressão. E existem casos que realmente é bem difícil, muito difícil a gente conseguir um resultado que faça com que o paciente ele consiga realmente ali melhorar daquela depressão. eu vi que tem evidências, né, científicas que a eletroconvulsoterapia ela tem eficácia para esses casos de depressão. Né? Sim, Já viu? Já presenciou? Já indicou casos assim? eu cheguei a indicar alguns, Já. ocorre sim, em alguns casos melhora, em outros nem tanto, mas existe sim. E como é que é? Pode explicar um pouco melhor? Porque a gente tem aquela ideia, né, de que é aquele tratamento de choque, né? A pessoa está lá amarrada na cadeira, bota uns fios aqui, a pessoa leva uns choques lá. Como é que é hoje em dia? Assim? Isso aqui é mais humanizado, tem anestesia. Hoje, atualmente, né, existe mais uma humanização, né, um cuidado maior com o paciente, né, e não é bem assim como muitas pessoas falam, né, que chega lá, leva um choque, né, e Como a gente vê em não é assim, documentário, né? existe sim, né, todo um aparato por trás, um cuidado humanizado que faz com que o paciente receba, sim, aquele tratamento, mas de uma forma eficaz, sem sofrimento. É diferente do passado, onde né, aquela pessoa chegava lá, era colocada numa máquina, colocado lá aqueles aparelhos, né, e levava choques absurdos, né, que causavam muito mais sofrimentos do que realmente melhora. Atualmente não é assim que funciona. Ele funciona de uma forma muito melhor, muito mais humanizada, com um cuidado maior, sem causar nenhum sofrimento ao paciente. Sim. Imagino que assim, já existe um preconceito da pessoa procurar um psiquiatra. Sim. Preconceito de tomar remédio. E aí preconceito de levar choque na cabeça, aí tem gente que pode entrar nessa, pô, mas eu não sou doido, não sei o que, vai pensar mesmo nisso, né? Então acho que a gente também tem que trazer esse esclarecimento às pessoas que não é mais daquele jeito, né? Um jeito totalmente respeitoso, né? Tranquilo, a pessoa vai fazer como se fosse um exame, talvez, de eletro, né? Não Exatamente. vai ter aquele sofrimento, né? Explicar ao paciente, tentar explicar ao paciente de uma maneira que ele consiga entender o que é que está sendo feito. Não simplesmente uma imposição, a gente chega, pega o paciente e faz aquilo com o paciente. Não é dessa maneira. É explicado e cabe ao paciente querer aceitar ou não. O paciente tem esse direito. Sim. Mas é explicado, né? Psicoeducado. E muitas vezes a família, quando chega um paciente para você com depressão, a família, geralmente, né, na maioria dos casos, a família entende, compreende, chega junto, não é meio que resistente, achando que o problema, ele é o deprimido. Mas às vezes esquece que qual é o papel da família no adoecimento e também na resolução daquele caso. O papel da família é extremamente importante, né? Mas assim, pela a minha experiência, a família normalmente ajuda muito. Hoje existe um esclarecimento maior, esse preconceito, né, que existe com relação à questão da saúde mental está diminuindo bastante. Às vezes chegam pacientes para mim que já passaram por 10 especialidades médicas, já gastaram uma grana, né, considerável com exames e não foi encontrado nada que justificasse aqueles sintomas que o paciente vem apresentando. E até que um dia um médico, um especialista, resolveu encaminhar para o psiquiatra. E ao chegar ao psiquiatra, a gente detecta que, na verdade, o problema dele não é orgânico, mas sim mental. E trata e o paciente melhora.
E ele não vem primeiro ao psiquiatra justamente, ou vai ao psiquiatra principalmente, pelo preconceito. Né? Então a gente tem que, né, mostrar às pessoas, né, e desfazer, né, todo esse preconceito que existe por trás ainda da saúde mental. Ninguém está livre de adoecer mentalmente. E a nossa saúde mental, ela precisa ser cuidada, assim como o coração, o rim, o fígado, o cérebro. E as pessoas, muitas vezes, né, isso é por uma questão histórica, né, elas esquecem que a saúde mental ela é extremamente importante. E eu venho observando que está, sim, tendo uma quebra desse preconceito e está melhorando bastante isso. Muito bem. Sabino entrou aqui, ó. Boa noite, Sabino. Tá aqui também. Ele é emergente psique, ele tá aqui. Um abraço ao Gênesis Sabino. Isso. Melhor dos melhores. Quer participar, Sabino? Quer entrar? Cabe gente aqui. Qual é o papel do psiquiatra? Ela é só olhar para o paciente e passar o remédio e tchau? Ou ele tem um papel ali acolhedor, motivador, que compreende, direciona? Um pouco de psicólogo. O psiquiatra faz né, esse um pouco dessa escuta acolhedora, né? Esse também é um papel do psiquiatra? Ou é só aquele que tem o quê? Tchau, foi. Como é que é? Olha, minha maneira de pensar com relação à psiquiatria, ela é a maneira de acolher o paciente. Passar remédio comigo não vai. Eu preciso entender o que é que esse paciente, qual é o sofrimento desse paciente, e ele precisa sair do consultório, né? Entendendo o que é que está acontecendo com ele e o que é que ele deve fazer para que ele possa melhorar. Passar medicamento só por passar, eu não acho que isso seja realmente fazer psiquiatria. Isso aí qualquer um faz. A importância do profissional que está tratando ali de saúde mental é de acolher o paciente, é de fazer com que o paciente ele se sinta acolhido, amado. A gente precisa dar muito amor, porque existem casos que, por exemplo, a família, ninguém entende o paciente. E quando ele entra na sala, e você consegue dar ouvidos a ele, algo que ninguém está dando, principalmente os familiares, muitas vezes você percebe que o problema desse paciente não é nem depressão. O problema desse paciente é mais ser ouvido. É mais uma carência mesmo de amor, de carinho, de respeito e de entendimento. Então, essa ideia de só entrou no consultório, prescreveu o medicamento e manda retornar para ver como é que o paciente está, pelo menos comigo, eu não faço e não concordo, não acho que deva ser assim. Eu não consigo ver a medicina apenas como um meio financeiro. A medicina, assim como a psicologia, ela precisa ser muito mais do que isso. Perfeito, é isso mesmo. Eu lembro que você falava bastante essa questão de humanização da medicina. E eu fiz essa pergunta porque eu tenho pacientes que chegam com esse tipo de queixa. Eu fui no psiquiatra e mal olha na minha cara lá, passo o remédio e tchau, né? Sim. E aí eu conheço os psiquiatras que realmente eles se detêm, eles ficam ali uma hora com você conversando com toda a atenção do mundo, com muito amor, como você fala, né? Sim. Então, e aí eu digo isso o seguinte, ó, cara, se você vai no profissional, por algum motivo você não gostou, troque, só não desista de você. Exato. Você não pode desistir de você. Porque às vezes a pessoa desiste de se tratar porque não gostou do profissional, ou não me dê bem com remédio, porque às vezes também é uma arte, como você falou no início, né? A psiquiatria é uma arte, então às vezes você tem que trocar a medicação, a quantidade, enfim, até acertar ali, né? A gente me roubou para assim, assado, acabou o negócio ali. Então, o paciente não pode desistir dele. Eu falo isso, não desista de você, cara. Você pode trocar de psiquiatra, pode até me trocar, vai por outro, né? Nem todo mundo precisa gostar de mim, né? Tem algumas pessoas que gostam de mim porque
Às vezes eu sou muito diretivo, eu sou direto em algumas coisas, e outras pessoas não gostam por causa disso, e tudo bem, né? Eu já recebi feedback, eu gosto do seu jeito de tratar, porque você realmente vai no ponto, né? Faz uma psicoeducação assim. E todas as pessoas que podem não gostar, e tudo bem. O que não pode não desista de você. Às vezes, se eu atendo mulheres, e uma mulher prefere ser atendida por uma mulher também, né? Que tem algumas questões, né, de gênero ou de abuso, né? Que fica cheio de dedo para falar com outro homem que seja, então vá para outra pessoa, né? Posso indicar, mas não desista. Porque encontrar profissionais, e às vezes é um profissional que é muito bom, só que não teve afinidade, não rolou, né? Não bateu o santo, né? Então a gente vai até a gente, pô, é essa pessoa aqui, me encantei com essa pessoa, eu quero ficar e fazer o tratamento certinho. Por isso que eu trouxe essa pergunta, porque a psiquiatria não é só esse negócio mecânico de passar remédio, né? É humanizado também. É muito importante sua fala. Não, tranquilo. A medicina, né, eu sempre vi a medicina como uma arte. E a psiquiatria, ela é uma arte complexa. Uma das coisas que me deixa mais assim, feliz e gratificado é quando chega um paciente para mim, que eu sinto que ele está sofrendo muito, que ele me retorna, ou às vezes até manda uma mensagem antes de retornar à consulta, né? E ele diz, estou melhor. E quando ele retorna, que ele me diz isso, ou que ele manda uma mensagem por telefone, aquilo me traz uma felicidade, me traz um bem-estar maravilhoso, porque essa é a função da medicina. Existem questões que a gente não vai curar o paciente. O médico ele precisa entender isso, ele não vai curar. Mas não é porque eu não consigo curar aquele paciente, ou porque não existe cura para aquele problema, né, que eu vou abandonar o paciente, eu vou, né, fazer qualquer coisa e está tudo certo. Não. Muitas vezes, o que o paciente precisa é só de um abraço. Uhum. E quando às vezes ele vai ali, né, ele anda em vários locais e ninguém dá um abraço nele. Ele entra no consultório, ele recebe um abraço, aquilo vale muito mais do que várias medicações que ele já tenha tomado, que ele vier a tomar. Então, assim, e nós profissionais, nós precisamos entender isso. A gente tem que colocar isso em primeiro lugar. Muito importante. Principalmente o paciente que está em um sofrimento mental. Uhum. O Carl Roger falava bastante dessa questão da relação terapêutica, né? Então, isso é um dos principais fatores de uma melhora, né? Claro que também entra aí todas as técnicas, né? Todas as evidências que a gente continua estudando e sempre se atualizando, né? Para oferecer o que há de melhor em termos de intervenções, de explicações do que está acontecendo, né? Talvez o paciente venha com interpretações de suas doenças, às vezes misturando bastante com questão espiritual, né? Pessoas que não entendem, por exemplo, pessoa que tem epilepsia ou uma esquizofrenia, ou uma troca de personalidade. A pessoa vem, isso aqui é ciência espiritual, a gente traz explicação das evidências para mostrar que não é que eu vou dizer que a sua crença está errada. Pode continuar fazendo as suas práticas espirituais que você acha que tem que ser feitas, seja ir para seu templo, né, suas rezas, seus passos e tal. Mas entenda que existe uma explicação que a psicologia traz do que você está passando. E o nosso papel como profissional é oferecer as explicações para que você entenda e as intervenções adequadas. Porque tudo que você está passando tem uma explicação científica por trás. E esse entendimento é importante porque as pessoas, assim, às vezes elas não sabem mesmo, né? Tem tanta coisa que, tantos transtornos e doenças que a população é alheia, não entende, não sabe sequer que existe, e a explicação que ela tem é do senso comum, e ela, né, confia no nosso rigor técnico para dizer, a verdade é isso aqui que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante também a gente mostrar, psicoeducar as pessoas que existem causas orgânicas e que existe esperança, existe tratamento com isso e podemos ajudar, né? E muitas vezes é até multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, educador físico, nutricionista, então a pessoa vai se cercando de todos esses tratamentos para poder, esperançar a sua melhora. E me lembrando
lá no começo você falou que está aumentando o número de mulheres, né, com depressão. E aí me lembrei agora que uma percepção que eu tenho é depressão pós-parto, né? Muitas mulheres que eu atendo, né, ou em caso de supervisão, eu vejo assim, ó, a mulher começou a deprimir, ou ficou muito agitada, às vezes não é nem triste, mas se tornou um pouco mais agressiva, né? E aí já vê, ó, essa mulher deu à luz recentemente, ou alguns meses, ou até alguns anos, só que nunca se tratou. E aí foi escalando. Então, essas mulheres que você atende também, tem um vínculo com a depressão pós-parto ou não tem nada a ver? Ou tem nada a ver uma coisa com outra? Quando eu falei que eu estou observando um aumento entre as mulheres, não necessariamente tem a ver com a questão da depressão pós-parto. Depressão pós-parto, sim, acontece, é comum, sim. Mas esse aumento dos diagnósticos de depressão são em mulheres que não teve filhos ainda, né? E algumas mulheres que sempre tiveram vamos dizer assim, uma saúde mental sem nenhuma evidência que transmitisse uma ideia de depressão e que agora estão apresentando sintomas. Tem uma correlação muito grande, por exemplo, no climatério, né, na menopausa, eu observo um aumento de depressão. Né? Normalmente os filhos estão saindo de casa, né, casando, morando longe. Muitas dessas mulheres, por exemplo, não têm um casamento, vamos dizer assim, legal. Né? Então elas começam a se ver sozinhas. Por quê? Porque elas trabalharam, viveram a vida inteira para os filhos, por exemplo. Né? E elas sempre, de certa forma, sempre focaram na criação dos filhos, né? Viveram às vezes um casamento infeliz por causa dos filhos, e em um determinado momento ela se vê sozinha, isolada, e aí acabam deprimindo. E um aumento considerável que eu venho observando é mais entre as mulheres jovens que estão deprimindo bastante. Mulheres jovens que ainda não são mães. Oi? Que ainda não se tornaram mães. Mulheres jovens Sim, que sim. nem se tornaram mães. Sim, E no exatamente. caso, está aumentando o número de jovens e ainda mulheres jovens. Ainda tem. Principalmente mulheres jovens. Qual seria, Exatamente. qual seriam as queixas preponderantes? Assim, você lembra assim? Olha, qual seria o maior fator que está desencadeando mulheres jovens a ter depressão? Olha, eu acredito que a tecnologia é uma delas, né? Uhum. E essa questão de certa forma, por exemplo, como eu posso falar, dessas lutas, né, por direitos iguais. Ah, E assim, existe, tem que ter mesmo, mas eu acho que esse direito, igualdade de gêneros deve sim existir. Porém, existem determinadas situações que, pronto, deixa eu dar um exemplo. A, a mulher ela tem 3 filhos, então ela tem que trabalhar, né? E quando ela chega em casa, por exemplo, ela tem que cuidar dos filhos, não é isso? Ela tem que dar alguma atenção aos filhos, né? E isso sobrecarrega. Uma outra coisa que eu venho observando, principalmente entre as mulheres que eu relatei que não teve filhos ainda e que tem um aumento, né? É essa questão da independência emocional. Eu hum. observo muito uma dependência emocional, um sofrimento emocional. Então, começam a ter, por exemplo, tem uma relação, a relação não foi legal, e aí sai daquela relação, vai para outra relação, também não está legal. E ali a mulher ela vai começando a ficar entrando em um sofrimento emocional, né? Poxa, será que, né, eu não vou conseguir encontrar alguém que realmente me ame, né, como realmente eu mereço? Isso aí é uma coisa que eu observo muito também. E assim, tem Ah, outros fatores também. Tem outros fatores. esse dependência aí tem traços de borderline também. Também, tem muitos casos. Muitos casos. E Tem. assim, uma coisa.
que me chama muito a atenção é que muitas dessas mulheres, né, que eu relatei que está ocorrendo um aumento, são mulheres bem-sucedidas financeiramente, Hum, mas que, né, acabaram focando muito na questão, né, da independência financeira, né, e esqueceu um pouquinho dela, e agora elas começaram como vamos dizer assim, entre aspas, né, a de certa forma pagar um preço pelas escolhas, que não vou dizer que esteja certo ou errado, não é isso. Por exemplo, pacientes que tem lá hoje com 35 anos, né, não casou, quer ter filho e sofre por quê? Porque não encontrou uma pessoa que conseguisse, vamos dizer assim, ela tem um amor suficiente para construir uma família, por exemplo. E aí ela começa a perceber que a questão biológica, né, está chegando e daqui a ainda pouco está chegando. que ela não possa mais ter filhos. E aí começa um pequeno sofrimento emocional que leva à depressão. A idade chega, né? Assim, 35 para 40 já começa a entrar numa gravidez, né? Gravidez não, tem um nomezinho, esqueci, né? Que é uma idade um pouco mais avançada, né? Mas tudo isso já contribui, né? Ou seja, o foco em carreira, né? Eu acho que acontece também com o homem. Às vezes foca demais em uma coisa e esquece outras. Às vezes esquece até os próprios cuidados com o próprio corpo, né? Focando em uma única coisa, né? Eu vejo também homens, até pais, né? Que foca muito no seu trabalho e esquece da família, dos filhos. Né? Mas e o pior, né? Teve uma cliente que me falou hoje, meu filho, hoje o filho dela tá adulto já. Ele fica me falando de vez em quando que eu não dava muita atenção para ele porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aí beleza. E o pai dele? Não, o pai dele vivia no sítio lá, mas não cuidava dele não. Aí, por que ele não cobra do pai? Por que a mãe que é cobrada, né? Que a mãe trabalhava o dia todo, mas ele não tem o mesmo peso de cobrança para o pai, né? É como se houvesse ainda uma questão social de que não, é a mãe que tem que ter cuidado com o filho. O pai, se cuidar, é um bônus, senão tanto faz também. Exatamente. Essa questão da criação, né, da presença ali do pai e da mãe, ela é extremamente importante, muito importante, né? Eu observo muito que tem muitas pessoas hoje que focam muito na questão profissional e, como eu falei anteriormente, terceiriza a criação. Só que os filhos crescem. E depois que os filhos crescerem, a gente não tem como voltar no tempo e recuperar aquilo que deveria ter feito lá atrás e não foi, né? Então, eu particularmente, eu tenho uma ideia que é melhor a gente, né, vamos dizer assim, trabalhar um pouco menos e ter tempo para nossa família, principalmente para nossos filhos, que é muito importante. Isso. Aquilo que eu falei, aquilo que eu falei, né, agora há pouco, ter saído na chuva com meu filho. Olha, aquilo como representou para ele uma coisa maravilhosa. Isso. Então, E é isso algo que a vida inteira. E é isso que vai gerar uma conexão, porque mais tarde, o meu filho não conversa comigo, o meu filho não me ouve, não sei o quê. Você não gerou conexão com ele, ué? Nunca gerou? Então, exatamente. É importante, né, o pai e a mãe, mesmo cansados, chegarem em casa, fazer lá o dever de casa com eles, né, jantarem, né, saber como é que está o dia dele na escola, né, com os amigos, né, chegar um dia de folga. Infelizmente tem pessoas que têm um domingo de folga. Aí ao invés de ficar com a família, muitas vezes vai principalmente o homem, né? Aí vai a um bar, ficar com os amigos o dia inteiro, né? E deixa os filhos em casa, né? Isso é péssimo para essas crianças. Mesmo quem trabalha de segunda a sexta, né? Tem um fim de semana para tentar dar uma compensada, né? Sim, sim. Foi uma coisa que eu postei, foi numa história de hoje que eu postei uma coisa assim, uma reflexão minha.
a falácia de dizer que todos nós temos as mesmas 24 horas. A reflexão foi mais ou menos o seguinte, né? Ok, é verdade, todos nós temos 24 horas por dia. Só que as minhas 24 horas não são iguais às suas, não são iguais às do Silvio Santos, sei lá, algum influencer aí, algum cara, sei lá, do Elon Musk, não sei. Cada um de nós temos demandas diferentes. Demandas essas que às vezes nós não temos escolha, nós temos que atender, se não atender a gente vai estar sacrificando pessoas, né? Então, eu já vi pessoas, influências, né, que viajam para cima e para baixo. Eu percebo que ele tem filhos. E cadê o horário dos filhos dele? E eu já vi essa pessoa falar, né, eu conheço, né, dizer, naquele ritmo eu não estava tendo para meus filhos, eu não estava tendo tempo para minha família e estava prejudicando. Só que isso não se mostra em rede social. Só se mostra dando palestra, não sei o quê. Mas o bastidor ninguém vê que a família está sofrendo, está triste. Às vezes até está na berlinda. Isso não se vê. Depois ele se tocou. Preciso mudar isso aqui. Preciso equilibrar o jogo. Então, eu tenho um filho de 8 anos, a minha vai fazer 5 anos segunda-feira que vem, e eu percebo que eu não posso me dedicar tanto assim ao meu lado profissional, à minha carreira e meus estudos, porque eu também preciso dedicar tempo para eles. Então, é um equilíbrio agora. Cada momento tem o seu momento. Tem um momento da faculdade, que eu tenho que estudar para caramba na faculdade, depois estudar para concurso, né? Fui concurseiro até passar um concurso, né? Tem a faculdade, aí filhos que também botam uns 10 anos de uma dedicação mais acirrada para eles, e entender que, cara, não dá para fazer tudo com excelência ao mesmo tempo. Porque se a gente ficar se comparando, caramba, mas fulaninho lá, como você falou, tá ostentando nas redes, é feliz, só viaja a restaurantes caros, não sei o quê, mas você não sabe qual é os bastidores dele. Você conhece o seu bastidor. E você sabe que você precisa dedicar tempo para o seu corpo. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para fazer uma academia? Muita gente, a gente diz que não tem tempo. Não tem tempo para fazer uma caminhada. E alguns pacientes, eu digo, você não precisa necessariamente fazer uma atividade física formal, de ir para uma academia, ficar mais de hora ali puxando ferro. Para vencer uma depressão, basta que você caminhe no sol, uma caminhada um pouco mais vigorosa, bota aí uns 15 minutos, pronto, já fez a sua atividade. Já fez alguma coisa, já botou adrenalina, botou cortisol no organismo. Pronto, é isso. Praticamente todo mundo tem tempo, né? Acordar um pouco, meia horinha mais cedo e tal. Né? Então, essa questão da gente não se cobrar tanto na comparação. Eu preciso ter dinheiro porque parece que o parâmetro de sucesso de uma pessoa é o dinheiro que você tem. O parâmetro de sucesso da pessoa não é se você é feliz, se você é um bom pai, se você é um bom marido, uma boa esposa. O parâmetro de felicidade não é se você se alimenta bem, se você consegue tirar um cochilo depois do almoço, se você consegue dormir 7 horas por noite. Não, tem que dormir 4 horas por noite. Então, não se vê esses parâmetros. O único parâmetro tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você não tem moral para falar nada. É mais ou menos por aí. Como se quem tem dinheiro automaticamente tem autoridade para falar o que bem entender. Para falar qualquer besteira. Tem dinheiro, é influência, é rico, então pode falar qualquer coisa porque, não, ele tem sucesso. Ele tem dinheiro. Prova que ele sabe o que faz. E não é assim. Né? Tem alguém que falou que você é o melhor pai para piscar todo mundo. Quem é esse? O filho aqui. Conhece? É o filho. Esse é suspeito de falar essas coisas. Tá bom. Mas assim, Marcelo, complementando o que você está falando aí, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer determinadas escolhas. Né? Eu acho que você teve, eu tive. Eu escolhi, né, ter qualidade de vida e não dinheiro. Eu escolhi ter minha família do meu lado e não dinheiro. Eu escolhi tomar café da manhã com minha família, almoçar com minha família, jantar com minha família, ter os finais de semana livres com minha família. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu tive. As pessoas elas precisam entender
que a vida, ela passa. Os momentos, eles são únicos. Seu filho tem 8 e sua filha 5 anos, que você falou, não é isso? Isso. Daqui a 5 anos, eles não vão ter mais 8 anos e 5 anos. Vai ser um outro momento. Se você perder esse momento agora, já foi, Acabou. não recupera. E as pessoas precisam saber o que é importante na vida. E eu, particularmente, eu tenho a convicção que o importante na vida é a família, são os amigos, é a gente viver em harmonia com a natureza, cuidar da família, poder. Eu saio um dia de domingo, 6 horas da manhã, vou fazer trilha com minha esposa e com meu filho. Não tem dinheiro que pague isso. Eu volto para casa energizado. Uhum. Não tem dinheiro que pague isso. Então as pessoas elas precisam entender que a saúde mental, a saúde do corpo, a saúde física, ela é muito importante. Então, eu sei que tem pessoas que infelizmente não têm como fazer essa escolha, né? Mas a gente tem todo mundo tem 24 horas. E quando a gente diz, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, tem tempo sim, é querer fazer. Porque eu conheço pessoas que dizem, eu não tenho tempo para fazer atividade física, mas fica 2 horas em rede social. Isso. Então, não é justificativa. Acorde, eu começo a trabalhar às 7. Acorde 5. Durmo 1 hora antes, acorde 5, faz uma caminhada. Uhum. A questão da alimentação também é muito importante. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, tentar se alimentar de uma forma, vamos dizer assim, com menos gordura, menos açúcar, menos sal. E se a gente não cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física e mental, não é o outro que vai fazer pela gente. E isso as pessoas precisam ter essa consciência. É muito importante isso. Isso. Inclusive, até o papel de um psicólogo entra aí, né? E como vamos rever a sua rotina, né? Para a gente ver no que você está procrastinando, como você pode otimizar seu tempo para ser produtivo, não produtivo de trabalhar mais, mas produtivo de trabalhar com qualidade e ter tempo de qualidade para você também. Então, entra também saber ter autocontrole no que vai comer, ter autocontrole de ficar nas mídias sociais, né? Eu lembrei agora de um rapaz que eu atendi que ele trabalhava muito de manhã, de tarde, ele queria jogar um futebolzinho de terça de noite. Ele ficava pensando, vou, não vou, vou, não vou. E aí, cara, vamos lá. Se você fizer o seu futebol terça-noite, você vai se socializar mais? Vou. Você vai fazer atividade física, vai se sentir melhor, né? Vou. Você vai estar mais tranquilo para se relacionar melhor com sua esposa, com seus filhos? Vou também. Cara, olha quanta coisa numa tacada só e você não está se permitindo fazer. Olha quanto ganho em uma só coisa. E a pessoa não se permitia, mas é aí onde entra a gente, né? Uma terapia visa isso. Mostrar possibilidades, né? Desmistificar crenças limitantes de que eu achava que eu não merecia, não tinha tempo, ou era bobagem. E não é. É muito importante. E aí fez, né? Foi lá e fez, né? Se sentindo até com uma consciência mais tranquila. E que não é bobagem jogar um futebol. É importante para ele, naquele caso. Pra ele. Exatamente. As pessoas precisam ter esse entendimento. A gente, eu não tenho tempo. Vê ali no seu dia a dia o que é que você está fazendo, onde é que você pode fazer essa troca. Né? O que é que eu posso trocar para eu ter aí 1 horinha, pelo menos aí, numa terça-feira, para fazer alguma coisa com os amigos. Pessoas que não respeitavam o almoço, cada expediente, manhã de tarde, só tem 2 horas do almoço? Tenho. Então, cara, o que você está fazendo? Não, mas tem que botar em dia as atividades. Cara, é seu direito. 2 horas de almoço. Quando eu faço essa troca, essa virada de chave, já atendi gente assim, que eu precisei virar a chavezinha dele e dizer, cara, você tem as 2 horas de almoço. É porque o seu trabalho, se fosse uma coisa, não, é um negócio extraordinário, né? Beleza. Mas por vida, com uma forma de trabalhar toda a vida assim, sem respeitar um horário de almoço, ou levar o celular funcional para casa, né?
e atender de noite, de madrugada, fim de semana. Cara, finja que você é uma empresa que 17 horas você fechou, não atende mais ninguém. Finja isso. Aí a pessoa realmente, né? Desliga o celular, acabou o expediente. Né? Só se for um negócio extraordinário. Mas como estilo de vida, aí a galera deprime até que a gente faça ele entender, cara, não dá para ser assim. E a pessoa com mais leveza no coração vai e faz, percebendo que isso é o certo. É assim que eu tenho que fazer. Não vou ficar atendendo às necessidades dos outros, que eu tenho que me matar de trabalhar, atender telefone fora do meu horário, fim de semana, almoçar às pressas e já voltar ao trabalho. Tudo isso vai matando as pessoas aos poucos. Exatamente. Essa questão da questão financeira mesmo, já cheguei a ter pacientes, né, que estavam em um determinado emprego, né, na verdade tinha 2 empregos, e um desses empregos estava detonando ela. Ela estava deprimida por causa desse emprego. E aí eu fiz essa pergunta a ela, né, vale a pena manter isso, né, só pela uma questão financeira? Ter um carro melhor, né, para manter, entre aspas, um luxo, né, que não é necessário. Né? A gente tem que fazer as nossas escolhas. Eu não sou melhor, né, do que o outro por causa de um carro que eu tenho que é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que o outro, né, porque eu viajo, como você falou. Né? Eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente. Né? Porque uma viagem não vai me trazer necessariamente uma saúde a longo prazo. Ela pode me dar aquela melhorada ali naqueles dias, mas depois volta tudo novamente. Né? E um carro, não necessariamente um carro melhor, né, vai me trazer bem-estar. Né? Não traz o bem-estar. Então, a gente precisa ter esse entendimento, as pessoas precisam ter esse entendimento. Né? E você tem, isso aí eu tenho certeza. Isso. Então, para ir finalizando, né, eu vou trazer uma estratégia chamada Lâmpada, né? É um acrônimo, né? Cada letrinha significa uma coisa. Mas como a gente tem que trazer luz para as pessoas que estão em depressão, né? Então esse acrônimo que eu descobri, né, é lâmpada, interessante, ó. L, de luz, ou seja, nós precisamos tomar sol, né, por alguns minutos, né? Então, essa vitamina D, não é vitamina, é um hormônio, né, mas não faz. Vitamina. Então, é a vitamina, né? Vitamina D. Que dizem que é hormônio, mas enfim. Então, a luz do sol é importante, né? Sim. O água, então temos que nos hidratar proporcionalmente, né, do nosso peso, e aí só com o nutricionista, né, ele vai dizer com maior precisão, né, a quantidade. Tem alguns que dizem que é 35 por cada quilo, né? Então, tem algumas contas assim, que varia de cada profissional, enfim. Mas a questão é ingerir água. Tem gente que é um horror para beber água, né? A gente não precisa ter sede para tomar água, a gente precisa tomar água. E a sede já é um sinal que já está desidratado. O negócio está ruim. É beber sem sede. Um sinal de desidratado. O M de Mindfulness, que a terapia cognitivo-comportamental está trazendo aí estudos e intervenções usando Mindfulness como uma forma de meditação que é de atenção plena. Então tem uma série de exercícios. Geralmente passo uma lista de 12 tipos de atenções plenas diferentes, Mindfulness, né? Então também é muito bacana, né, esse tipo de exercício, tanto para a ansiedade como para a depressão. O P de proteína, eu vi alguns estudos falando sobre associar o déficit a uma proteína específica chamada GDF11, né, que é encontrado em carne, ovo, leite, iogurte, né? Então é importante também fazer a ingestão de proteína adequadamente. Mesmo que é vegano, pode fazer de outras formas, né? Tem aí o whey protein, essas coisas. A proteína também parece ser importante. O A de ação, que é a ativação comportamental, ou seja, que a gente vem falando, né? A live toda, atividade física. É uma coisa que não é negociável, tem que fazer. E não precisa ser uma coisa formal, né? Puxar ferro. Mas é uma coisa que tenha prazer. Gosto de dançar, gosto de lutar, gosto de um esporte, uma caminhada um pouco mais vigorosa. Então, qualquer troço que nos mexa.
Então, a ação também é importante. D, de dormir. Então, a gente tem que dormir de 7 a 8 horas por noite, né? E de noite, né? De madrugada, não é inverter. E, Não é dormir de dia e acordar de noite, né? Então, o ser humano tem que dormir de noite. E, por fim, o último A, né? Que é de alimentação, né? Se alimentar bem, né? Se precisar, fazer suplementações. Então, temos aí zinco, ferro, cálcio, ômega 3 e todas as vitaminas, fibras alimentares, né? Então, com esse acrônimo, lâmpada, né? Tem aí uma série de intervenções que se pode fazer para proteger a gente de não deprimir ou quem está, né, sair dessa, né, e se preciso for, com medicamento. Mas como você mesmo disse, tem casos que nem precisa, né? sim, Uma com mudança. certeza. Existem casos que só com essas medidas que você acabou de falar, já o paciente já melhora. Excelente. É isso. Palavras finais, meu amigo. Foi muito bom estar com você aqui, muito proveitoso. Aprendi também coisas novas aqui, também você me falou. Palavras finais são suas. É um prazer todo meu poder participar desse momento, né? Você sabe que é sempre um prazer conversar com você, trocar, né, um pouquinho de experiência, né, dos conhecimentos. Isso é fundamental, né? Nós precisamos disso, né? E espero que tenha ajudado aí as pessoas, tem que seja um pouquinho, né, a refletirem e buscarem viver um pouquinho melhor e cuidarem da sua saúde mental, que é muito importante, né, que lamentavelmente vai ser sim a doença do século, né, a depressão vai ser sim a doença do século, a gente não tem muito para onde correr, porém a gente tem que buscar os mecanismos que vão fazer com que a gente diminua pelo menos as chances de ter um diagnóstico desse, né? Muito bem, então. Então, agradeço muito a você, agradeço a audiência que mandou perguntas, que contribuiu até com comentários, né? Teve a Tiatai que falou, pô, quando a gente prioriza algo, o tempo aparece. Isso mesmo, né? Prioriza, o tempo aparece. A gente dá um jeito, né? Ou então começa a planejar, pô, não posso agora. Eu já estou planejando como é que eu posso modificar minha rotina. Já começa a pensar sobre isso, né? E agir, não é só pensar, tem que agir. Agir, exatamente. Tem que, Okay. tem que parar, eu sempre falo para os pacientes que tem que parar e começarem a olhar o corpo, né, de uma forma diferente, sem tanta pressão. Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, ah, eu tenho... Não, não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que tudo tem um processo e a gente tem que passar pelo processo e esperar o momento certo de cada coisa. Essa pressa para ter as coisas, essa pressa para conquistar as coisas, que tem que ser hoje, tem que ser hoje. Não, não é assim que funciona. Tem que esperar pelo processo, pelo momento oportuno. Muito bom. A Ari Pirinete disse que pegou o final, infelizmente, que dia vai ter de novo. Então, a Ari, chamada Ari, toda semana eu estou buscando fazer lives, né, às 20 horas, sobre temas diversos da psicologia, né? Esse foi meu primeiro entrevistado aqui com um psiquiatra, espero convidá-lo outras vezes, outros profissionais também, outros colegas psicólogos também. Esse é um projeto que eu tenho de colocar em prática para alcançar um maior número de pessoas com os mais diversos temas no que tange ao que o melhor que a psicologia, a psiquiatria, né, a saúde mental tem a oferecer, né? Lembrando que no meu canal também, no YouTube, PsiJ Marcelo, tem outros lá vídeos sobre saúde mental, né, até questões cotidianas, né, que eu pego o gancho e faço análise. E amanhã vai estar aberto uma turma de mentoria sobre como cuidar da depressão, como superar a depressão. Então também vai estar aberto, quem quiser estar lá no Instagram, pode mandar um direct para receber o link. Então vai ser só 2 encontros mesmo, uma mini mentoria, mas que entregarei muito conteúdo, muita ferramenta, muita explicação, para que as pessoas já comecem a ter uma alta eficácia, né? Não substitui um tratamento, tá? Mas para que as pessoas já
tem um entendimento e começa a praticar algumas coisas, né? Que já podem começar nesse autocuidado. Como o Dr. Fresco já falou, né? Não necessariamente quando a pessoa começa a perceber a depressão já tem que correr para o médico. Ela já pode perceber, opa, já vou começar aqui algumas intervenções aqui para ver se eu consigo sair por conta própria. Não sair, procurarei ajuda então, mas não irei desistir de mim. É isso. Exatamente. E assim, sobre... A Arte até perguntou, doutor, é possível tratar depressão sem medicamento? Sim. Respondeu, né? Respondemos aqui, mas eu respondo novamente, sim. Em alguns casos, na depressão leve, por exemplo, a gente consegue sim tratar apenas com medidas, né, em mudança no estilo de vida. Por exemplo, sair do sedentarismo, mais atividade física, uma alimentação mais saudável, né, buscar uma conexão maior com a natureza, com pessoas próximas que vamos dizer, tragam energias positivas, né? Que infelizmente tem pessoas que lamentavelmente a gente se aproxima delas e elas não tem nada positivo, é tudo negativo, né? Então essas pessoas elas acabam sendo de certa forma fatores, né? Vamos dizer assim, que vão desencadear na verdade uma tristeza, né? Poxa, né? Então a gente, em compensação, existem outras pessoas que quando a gente se aproxima a gente ri tanto que esquece todos os problemas do dia a dia. Então essas pessoas precisam estar cada vez mais próximas a gente, né? E eu queria aproveitar para a gente encerrar, né? E mandar um recado, né, para todas aquelas pessoas que estejam vendo essa live que por algum motivo, né, estejam, vamos dizer assim, tristes, desestimuladas, depressivas, e que por algum motivo, em algum momento, venham a ter alguma ideação suicida, que respirem fundo e reflitam que a vida é mais importante. A vida é sempre mais importante, né? Que não existe problema, não existe dificuldade que não possa ter uma solução. Por pior que ela seja, a vida sempre vale a pena. Muito bom, belas palavras finais. Quem está com ideação suicida está com pensamentos deprimidos, são pensamentos fortes que soam verdadeiro na nossa cabeça, né? Que são convincentes. Né? Esse problema não tem solução, esse problema é forte demais. Então soa na nossa mente que estamos adoecidos, deprimidos, como verdade, mas ela não é. Se tiver o tratamento adequado, quando a pessoa sair, vai olhar com mais clareza, suportará as dores e solucionará aquilo que for solucionável. Se tiver solução, procurarei solucionar. O que não tiver solução, como por exemplo, meu pai ou minha mãe morreu, não tem solução. Mas eu posso superar essa dor. Né? Então já tive pessoas que chegou, minha mãe morreu, se Deus quiser me levar, para me levar. Opa, temos aí um pensamento de ação suicida. Então, aprender a superar essa dor, ressignificar também por aí. Né? A dor da perda, ela existe, ela é real, mas precisamos entender que todos nós, né, vamos em algum momento morrer. E aí, antes de a gente perder essas pessoas e apresentar essa dor, a gente precisa curtir essas pessoas, aproveitá-las da melhor maneira possível, né? E o que eu observo muito é que, por exemplo, até no consultório, às vezes chegam filhos deprimidos, por quê? Porque trabalhavam muito, nunca tinham tempo para o pai, para a mãe, e quando né, um outro veio a falecer, ele deprimiu porque disse que, poxa, eu não curti meus pais, não curti minha mãe, né? Então vamos curtir agora, dentro do que seja melhor possível, né? Nem sempre a gente pode estar todos os dias ali com os nossos pais, mas buscar pelo menos estar próximo de alguma maneira o máximo de tempo que seja possível. Não ter a dor do arrependimento, né? E quando se encontrar mesmo que com pouco tempo, que abrace, que beije, que não tenha vergonha de declarar o seu amor para o pai e para a mãe. E que tenha consciência, né? A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ser, a sociedade precisa ser ensinada que nós não somos eternos, nós vamos falecer, né? E o que eu observo muito é que algumas pessoas, elas apresentam um comportamento
como se elas nunca fossem falecer ou que elas fossem perder um ente querido. E isso é uma verdade falsa, né? E essas pessoas precisam modificar esse pensamento. Sempre teremos o amanhã, né? Só que um dia não teremos. Né? Exatamente. E a gente nunca sabe, né, o que é que vai ser o dia de amanhã. Muito bem, Francis. Acho que é isso. Já fomos 1h20 de live. Bom. Muito bom essa conversa. O tempo voou. Foi boa. É isso. Muito obrigado a todos que participaram, contribuíram, mandaram suas perguntas. A live ficará gravada aqui, quem quiser assistir depois. Também vou deixar gravado lá no meu canal no YouTube, né? Para quem quiser assistir por lá também, certo? E é isso, né? Quem conhece o Fredson aqui, quem não conhece, né? Começa a seguir ele também. Um excelente profissional. Por isso que eu convidei, né? Não ia convidar qualquer um. Pronto, sou eu quem agradece, viu, o convite, né? E muito obrigado aí por tudo. Um abraço. Até logo. Até mais. Tchau, tchau.